Call to Action é uma chamada para ação muito comum em sites, e-mails e anúncios, indicando ao usuário o que deve ser feito. Geralmente um Call to Action, que é o CTA, é um link ou um botão com uma cor de destaque e explora termos no imperativo como acesse e clique. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, já dá um like para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Combinado? Olá, eu sou a Carol Rodrigues, consultora de marketing, e no meu blog eu publiquei um artigo em que eu falo sobre o que é o Call to Action e o resultado que ele gera em sua comunicação, principalmente de marketing. Se você ainda não leu, o link para acesso está aqui embaixo na descrição. E aqui no vídeo eu vou falar sobre o que colocar no Call to Action e quais situações que você pode colocar. Se você prestar atenção, verá que todos os dias somos impactados por diferentes chamadas em diversos ambientes. Empurre, aberto, entre, ar-condicionado, sorria, você está sendo filmado, ou até mesmo a luz verde em um semáforo. Todas essas sinalizações existem para indicar o que devemos fazer naquele contexto ou como interagir com um determinado objeto. No meio online não é diferente. Há várias ações que desejamos que sejam realizadas, tais como fazer um cadastro para receber uma newsletter, ou preencher um formulário, fazer um download, pedir um orçamento, fazer um teste gratuito de software, ou acessar um link de um post no blog, entre tantos outros. No blog eu explico o que é o Call to Action e a importância dele na comunicação. Então, se você, inclusive eu deixo a dica que se você não leu, realmente clica lá para poder entender melhor. Mas como isso funciona na prática, né? Bom, existe uma forma bastante simples de identificar se o seu Call to Action está chamando atenção ou não. O teste dos 5 segundos. Chame alguém que ainda não conhece o seu site e peça para essa pessoa olhar a sua página. Ao final de 5 segundos, minimize o navegador e pergunte o que havia na página e o que era possível fazer lá. Se na resposta dela ela não souber dizer qual era o próximo passo que deveria ser tomado, é bem provável que o Call to Action não esteja funcionando tão bem quanto deveria. Para conquistar a atenção, há alguns aspectos que devem ser olhados com bastante cuidado, tais como o tamanho do Call to Action em relação aos demais elementos da página, a posição onde aparece o CTA, a composição de cores da página e a cor do Call to Action, as imagens utilizadas, o número de opções de Call to Action disponíveis, outros elementos da página apontando para o Call to Action. Agora, de nada adianta atrair a atenção do visitante para o Call to Action se ele não se sentir interessado. E, normalmente, o texto é o elemento que ajuda muito nessa etapa. Por isso, Call to Action no estilo clique aqui ou fale conosco não são recomendados. Isso porque não gera interesse e não transmitem a proposta de valor da oferta. Em outras palavras, o grande objetivo do texto no CTA é fazer o visitante entender o que vai acontecer em seguida e se identificar ou se sentir seguro com isso. O texto do seu Call to Action, no CTA, jamais deve vir sozinho, sem contexto. Ele deve resumir em poucas palavras a proposta de valor de oferta e dizer o que vai acontecer depois do clique. Ou seja, é importante que os elementos da página falem a mesma língua e sejam convergentes para convencer o visitante a realizar determinada ação. Dicas para o texto de CTA, ele pode começar com verbos, ou seja, específico. Se o que você espera é que o visitante realize uma ação, deixe clara qual ela é. Além disso, indique para o seu usuário exatamente sobre o que a oferta se trata. Use, por exemplo, baixe aqui o seu e-book ou receba um orçamento por e-mail. Use verbos no imperativo, faça o download, ou no infinitivo, fazer download. O ideal é testar ambas as opções em diferentes contextos para
descobrir o que funciona melhor. Crie urgência. Palavras como hoje e agora mostram o quão fácil e imediata é a ação. Use números para evidenciar benefícios. É interessante deixar o mais claro possível para o usuário o que ele está fazendo, e uma forma de evidenciar melhor os benefícios da ação é indicar através de números. Ganhe 30% de desconto ou compre hoje por apenas R$15. São bons exemplos. Ofereça algo que vale a pena ser clicado. Essa é mais óbvia e frequentemente esquecida. Não espere que o usuário realize a ação só porque isso é isso que você quer. Ele só vai clicar se for interessante para ele. Por isso, é importante que a oferta da chamada seja de fato interessante. Onde clicar o Call to Action, é importante que todas as páginas de um site devem ter um objetivo. Por exemplo, enquanto em algumas o objetivo principal é a venda de um produto, em outras podemos ter o download de materiais, pedido de orçamento, início de um teste gratuito, enfim. Partindo desse princípio, todas as páginas deveriam ter o Call to Action, ou seja, indicar qual é o próximo passo a ser dado. No entanto, ainda hoje é comum encontrarmos sites que foram feitos sem pensar nesses objetivos, com posts ou páginas de produtos e serviços sem objetivo específico. Isso leva esses sites a deixarem escapar diversas oportunidades de negócio. Independentemente desses problemas, a grande questão é identificar quais Call to Actions devem estar em cada lugar. Para isso, leve em consideração pelo menos esses 3 fatores. Personas. Parece simples, mas pense para quem é a oferta e qual é o problema dessa persona que essa oferta resolve. Por exemplo, em um post no blog focado em empresas de tecnologia, um material sobre estratégias para empresas de educação não fará sentido para a persona que você quer atrair. O segundo item é estágio da oferta na jornada da compra. Pense em CTAs que façam sentido com essa oferta em questão. Por exemplo, um Call to Action de pedido de orçamento em um artigo de blog que possui o objetivo de atrair muitos visitantes que não conhecem a sua empresa, provavelmente não terá uma boa performance. Da mesma forma, em uma página onde você explica o seu produto, não faz sentido um Call to Action com o objetivo de assinatura da newsletter. O terceiro ponto é o contexto. Como dito anteriormente, o contexto do CTA será essencial para definir o seu sucesso. Um ótimo exemplo que ilustra o bom uso dos CTAs contextualizados e com sinergia entre as personas e a jornada de compra é o da Voito, empresa de cursos de gestão de engenharia. Ao acessar uma página do blog, você encontra 2 CTAs, um de inscrição em um dos cursos, para quem está mais perto no momento da compra, e o outro oferecendo material de meio de funil, cujo foco é atrair o interesse de quem ainda não está certo de contratar um curso. Outro ponto importante é que não é preciso limitar-se ao seu site. Calls to Action também podem estar nos PDFs da sua empresa, em campanhas de e-mail marketing, nas assinaturas dos e-mails dos colaboradores, nas mídias sociais, em vídeos, em materiais impressos e onde for mais possível se comunicar. O contexto e a otimização da página como um todo são importantes no processo de conversão. Dessa forma, a culpa de uma taxa de conversão ruim pode não ter relação alguma com o Call to Action. É preciso que exista uma sintonia muito grande entre ele e o restante da página para que ambos funcionem muito bem. Isso porque, lembrando do conceito AIDA, a atenção e interesse podem partir do Call to Action. O desejo, no entanto, exige uma análise um pouco maior por parte do visitante e é papel da landing page fornecer essas informações e fazer esse convencimento. Como escolher o formato ideal de Call to Action? Bom, existe uma infinidade de formas e versões que um CTA pode assumir. No entanto, todas elas partem de basicamente 3, as quais eu vou explorar bastante para você. Um deles é o botão. São um dos formatos mais encontrados em páginas iniciais de sites, normalmente grandes, num pop-up, enfim. Formulários, campanhas de e-mail, páginas de compra de e-commerce, dentre outros.
Normalmente, eles ajudam a facilitar a ação relativa a uma decisão que já foi tomada naquele momento. Depois também tem os banners. Atualmente é um dos formatos mais utilizados em blogs, mídias sociais e anúncios em redes de display. Trata-se de uma imagem que por si só provê mais contexto do que apenas um botão, que depende de outros elementos da página. Também tem os links em textos. Este formato, apesar de muitas vezes ter um caráter de link interno, não se limita a posts no blog ou outras páginas do site. Você também pode usá-las em outros ambientes, como e-mails, com tom mais pessoal, textos em e-books, vídeos, etc. Eu vou te dar 5 dicas para você fazer os seus call to action serem bem notados. As chamadas em geral ficam misturadas no meio de todo o bolo de conteúdo da página, o que faz com que muitas vezes elas nem sejam percebidas pelos usuários. Para fazer a sua chamada se destacar, eu separei aqui 5 dicas interessantes para você usar. Use cores, contrastantes, aliás. Todos os elementos do seu site, incluindo textos, imagens e logotipo, estão concorrendo diretamente com a chamada pela atenção do seu usuário. Se você quer que o usuário olhe para uma chamada específica, ela deve sobressair aos olhos dele. Usar uma cor que contraste com outros elementos da página pode ser uma boa forma de garantir a atenção. No círculo, uma cor contrasta com a que fica na posição oposta. Ferramentas como Paleton facilitam a identificação. Escolha uma boa posição. Coloque a chamada em uma posição que favoreça a visualização. É importante deixar uma chamada visível sem que o usuário tenha que rolar a barra. Na internet chamamos isso de deixar o above the fold. O termo, que significa acima da dobra, tem suas origens no jornal impresso. Isso porque as manchetes mais importantes apareceram antes do ponto em que a capa é dobrada. Depois insira imagens. As imagens naturalmente chamam mais atenção que as palavras em um primeiro olhar. Se a sua chamada contiver uma imagem, é bem provável que seja percebida. Como exemplo, normalmente as chamadas que usamos para os e-books contém imagens com a capa do e-book. Depois também indique com setas. As setas têm um poder quase único e implicitante dizer ignore todo o resto disso aqui, né, o que importa. Mexa com o tamanho. Obviamente, o tamanho da chamada também faz muita diferença. Use o tamanho de cada chamada de acordo com a sua importância. Agora eu vou te dar 6 dicas para fazer os seus call to action serem clicados. Muitas vezes, pequenos detalhes de chamada podem fazer toda a diferença. Não adianta só ser notada, é preciso torná-la interessante para ser clicada. Por isso, eu vou te dar aqui 6 dicas. Seja específico. Indique para o usuário exatamente o que você quer que ele faça e como. Use, por exemplo, receba aqui o seu e-book ou faça o seu cadastro, em vez de um simples clique aqui ou contato. Crie urgência. Frases como compre agora ou receba hoje mostram o quão fácil e imediata é a ação. Elas costumam funcionar muito bem. Use números também. É interessante deixar o mais claro possível para o usuário o que ele está fazendo. Assim, uma forma de evidenciar melhor os benefícios da ação é indicar através de números. Ganhe agora 30% de desconto ou compre hoje por apenas R$15, como eu disse anteriormente, são bons exemplos. Garanta que as suas chamadas sigam as conversões da web. Mantenha links sublinhados ou em uma cor diferente do resto do texto. Se estiver usando um botão, é interessante usar um efeito 3D que dê a aparência de clicável. Também certifique-se de que tudo que funciona como link, textos, imagens e botões, mude o formato do padrão, o cursor do mouse, use setinha do modo clicável, uma mão apontando, enfim. Mexa com a emoção usando as cores. Além de já mencionado no contraste, é importante usar as cores pela emoção que carregam. O laranja, por exemplo, costuma ser associado a sentimentos positivos. Já o verde carrega a mensagem de permissão ou de ir à frente e assim por diante.
Também ofereça algo que realmente vale a pena ser clicado. Essa é a mais óbvia, mas frequentemente bastante esquecida. Não espere que o usuário realize a ação só porque é isso que você quer. Ele só vai clicar se for realmente de interesse dele. Por isso, é importante que a oferta da chamada seja de fato interessante. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Se você ficou com alguma dúvida ou quer complementar alguma informação, comenta aqui embaixo, eu terei o maior prazer de esclarecer e nós trocarmos ideias. Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!